Boa noite. Boa noite, Luziene. Ei, Dani, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você, Luziene? Graças a Deus, Dani, tudo bem, tudo jóia. Deixa eu ver aqui o meu povo. Deixa eu ver aqui, Jennifer, Adriana Cassiana, Amanda, Ana Lídia, Ana Luísa França, Cristiane Fernandes, Daniela Martins, Daniele, Douglas, Fabrícia, Daniel Jacob entrou agora, Fernanda, Eber, Júlia, Juliana, Lara, Larissa Eduarda, Lorena, Luana, Luísa Lima, Natália Martins e tem mais. Tem muitos ali. Gente, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Como for aí de feriado, espero que bem, né? Vamos dar início então à nossa jornada aqui hoje. Queria chamar a atenção de vocês para umas questões importantes. Vou explicar como eu imaginei aqui hoje. Eu gostaria, na verdade, e eu vou colocar, eu quero a participação de vocês, tá? O que eu pensei? Vocês sabem que a partir da semana que vem iniciam-se a aplicação de atividades, né, avaliativas referentes ao oficial 1. Inclusive, eu vou explicar a vocês hoje direitinho como que a gente vai fazer, tá? Vou deixar mais adiante, porque a gente sabe sempre tem gente que chega um pouquinho mais tarde. Então, para mim poder contemplar maior quantidade de alunos possível para a gente poder explicar para vocês. Então, em virtude disso, e a gente finalizou em termos da apresentação do material, né, referente à primeira etapa, eu propus aqui hoje, nós vamos trabalhar com casos clínicos e com atividades que eu também coloquei para a gente poder discutir. É uma maneira da gente conseguir rever conceitos importantes, para vocês poderem treinar um pouquinho, tá? Mas eu quero participação de vocês, para que realmente seja produtivo, tá? Então, eu gostaria de te contar aí, ó. Sei que vocês são muito caladinhos, né? Sei. Uai, aqui. Ó. Só um minutinho, gente. Aqui. Ok? É porque a tela mudou. Apareceu para vocês o caso clínico novamente? Apareceu, Luziene. Obrigada, Dani. Tá. Então, qualquer coisa vocês me falam, tá? Porque caiu aqui, não sei por quê. Qualquer coisa podem me falar aí. Então, queria combinar com vocês o seguinte, que vocês realmente participassem, tá? Para fazer jus, para ter sentido, né? E eu quero justamente para que nós possamos finalizar essa primeira etapa, deixar ela com aspectos, né, claros na mente de vocês, consolidados, para a gente poder cada vez, né, depois aprofundar mais no sistema, inclusive no sistema imune, e vocês poderem. Deixa eu ver aqui, gente. Alguém mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ver se há alguma questão referente à apresentação aqui. Deixa eu só ver. Professor. Tá. O Eber, eu recebi a sua mensagem aqui. Na verdade, você consegue desativar aí o microfone, tá? Você está falando que o seu microfone está desativado, mas você consegue desativá-lo aí. Pessoalmente, assim, cada um de vocês, inclusive eu vou pedir justamente isso, que na hora da aula em si, que vocês possam participar, né? Desativando o microfone e conversando, e perguntando e respondendo, tá combinado? Viu, Weber? O seu microfone, você agora conseguiu? Você agradeceu aqui? Ok, Weber. Então, vamos, gente, da mesma forma que eu respondi, porque o Weber mandou uma mensagem aqui, né? Aquilo que, na verdade, acho que vocês fazem isso, né?
na hora de participar, fiquem à vontade para perguntar, para desativar o microfone e para participar aqui da aula. Como eu falei com vocês, é fundamental hoje na nossa aula a participação de todos, tá combinado? Bem, e aí o que eu pensei? Primeiro, eu vou apresentar para vocês, a princípio, 2 casos clínicos, sendo o primeiro um que eu dei para vocês como parcial. Mas que, na verdade, eu percebi que tem umas pessoas que teve dúvida, né? Então, eu acho importante para a gente, nesse ponto, não deixar dúvida em relação adiante, tá? Então, eu vou apresentar esse caso clínico que foi dado para vocês em atividade de parcial. E a gente vai, inclusive, esse até é bom, que eu acredito que a participação de vocês vai ser até mais tranquila, porque vocês já entraram em contato com ele anteriormente, e a gente pode esclarecer alguns conceitos e dúvidas, tá combinado? E depois eu vou apresentar um caso clínico diferenciado e atividades para a gente poder esclarecer, vocês resolverem e a gente tirar dúvidas, tá bom? Então, vejamos, hein? Quero a participação de todo mundo, para realmente ficar boa a nossa noite, tá? Então, vamos. Estudando casos clínicos, que particularmente na nossa disciplina é muito possível isso, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando justamente com alterações teciduais, está muito relacionado a diagnóstico, a quadros patológicos. Então, uma boa maneira de estudar a nossa disciplina é realmente através de casos clínicos. E esse primeiro aqui, que eu vou apresentar a vocês, na verdade, eu vou relembrá-los, né? Deixa eu só ver uma coisinha, gente, só por gentileza, que como aquela hora caiu, deixa eu ver aqui. Tá certo. É porque como aquela hora caiu, e aqui eu já tinha colocado para gravar, fiquei com receio de ter interferido na gravação, mas tá tudo ok. Então vamos, olhem só para vocês recordarem. Hoje vamos apresentar o caso de um doente de 13 anos de idade, sexo masculino, que sofre de paralisia cerebral grave, secundária a episódio de asfixia neonatal. O doente apresentava história de vômitos alimentares frequentes durante o primeiro ano de vida, esporadicamente com conteúdo hemático. Oi? Luciene. Oi, eu tenho tá a impressão falando? que tem um monte de gente. Sandra. Oi? Oi, Sandra, diga. Sandra. Pode falar, Eu Sandra. acho que tem um... Tudo bom, Lu? Tudo Deixa bem, eu te falar, Sandra? eu acho que tem um tanto de gente com microfone. Com microfone? Com microfone o quê? Microfone ligado. E aí tá dando muito Ligado? eco na aula, tá? Eu vou fechar o meu. Ok, eu peço também todo mundo, por gentileza, deixa eu também ver aqui o que eu posso fazer. Gente, por favor, deixem o microfone de vocês nesse início, todos vocês com o microfone desligado agora, tá bom? Agora deixa aí assim, só ativa para fazer a pergunta, para participar e volta a desligar novamente. Porque assim todo mundo consegue ouvir de uma maneira adequada, tá? Sem interferências, sem microfonia, e aí vai ficar muito mais audível para todo mundo, tá combinado? Eu coloquei aqui também como mudo para poder colaborar nesse sentido, mas por favor, mantenham ele mudo e só desativem, obviamente, na hora da participação, que isso é fundamental, tá certo? Então tá. Então vamos. Obrigada, Sandra. Bem, vamos dar continuidade aqui. O doente apresentava história de vômitos alimentares frequentes durante o primeiro ano de vida, esporadicamente com conteúdo hemático. Aos 6 anos de idade, foi-lhe diagnosticado refluxo gastroesofágico grave, tendo sido submetido à cirurgia anti-refluxo, que é fundoplicatura tipo Nissen, com significativa melhoria do seu quadro clínico. Aos 10 anos, foi pela primeira vez observado numa consulta de gastroenterologia, por apresentar vômitos esporádicos. Aí aqui pegou.
Então, apresentava anemia hipocrômica e microcítica associada a ferro e ferritina com baixos valores séricos. Realizou pH-metria de 24 horas, que mostrou existir refluxo gastroesofágico moderado e endoscopia digestiva alta, que evidenciou esofagite distal de grau 2, cardio aberto, sem plicatura gástrica visível em inversão e gastrite crônica do corpo e antro. A histologia do antro gástrico confirmou a gastrite e mostrou a presença de flora do tipo H. pylori. O doente fez tratamento com omeprazol, 40 mg oral por dia, domperidone, ferro oral e polivitamínico. 6 semanas depois, repetiu a endoscopia digestiva alta, sendo então observado, ao nível do esôfago distal, o aspecto que mostramos da figura. Fez biópsias. Qual lhe parece o diagnóstico mais adequado para o aspecto endoscópico apresentado no contexto deste doente? Na verdade, nesse caso clínico que eu inclusive encaminhei para vocês, né, que era um caso endoscópico, aqui inclusive apresenta aqui essa imagem, né? Nesse caso, inclusive, ele tem a apresentação da imagem e só faz a indicação, né, de figura 1A e figura 1B. Bem, nem fez, no próprio caso, nem nenhuma legenda posterior, não. Por isso que eu não coloquei para vocês. E ele vem com comentário a respeito do caso, né? Logo após, e eu também encaminhei para vocês, um comentário a respeito desse caso clínico. Gente, por favor, desliga o microfone aí, por gentileza. Tá dando para a gente ouvir aqui que vocês estão conversando do outro lado. Olhem só, o aspecto endoscópico apresentado corresponde ao esôfago distal, onde pode observar-se uma mucosa mais vermelha do que o revestimento normal do esôfago. A este nível de aspecto liso e homogêneo, que reveste uma extensão superior a 3 centímetros, contados a partir da cárdia e com limite superior um pouco irregular. As biópsias efetuadas revelaram tratar-se de epitélio do tipo intestinal com células caliciformes e não pavimentoso estratificado, como é característica do esôfago. Estamos, assim, perante um quadro de metaplasia intestinal do revestimento do esôfago distal, excedendo-se por mais de 3 centímetros, ou seja, trata-se de um esôfago de Barré. Bem, nos doentes com refluxo de longa duração, pode ocorrer a metaplasia intestinal do epitélio esofágico. É, todavia, desconhecida a prevalência dessa entidade na criança e alguns autores consideram o risco de desenvolvimento do esôfago de Barré tanto maior quanto maior é a duração dos sintomas de refluxo. Ou seja, quanto mais a incidência de refluxo, maior a ocorrência do desenvolvimento da esofagite de Barré. O tratamento médico cirúrgico do refluxo pode, em alguns doentes, fazer regredir o epitélio intestinal, mas o habitual é a sua persistência. No nosso serviço, observamos já alguns doentes com esôfago de Barré, todos com refluxo de longa duração, mais de 5 anos, tardiamente diagnosticado e tratado, e a maior parte foram observados em doentes com doença neurológica, e a sintomatologia digestiva é por vezes mais difícil de valorizar. O esôfago de Barré é considerado como uma entidade potencialmente maligna, responsabilizada por alguns autores pelo aumento da incidência de adenocarcinoma de esôfago distal. Os doentes portadores de esôfago de Barré devem ser submetidos a controle endoscópico e histológico e tratados por técnicas endoscópicas ou cirúrgicas sempre que aparece displasia nas biópsias de controle. Bem, o que eu chamo a atenção de vocês? Primeiro, que a gente... Aí você fala, nossa, mas a gente está observando aqui uma disciplina, né? Onde a gente inicia-se na unidade 1 falando sobre alterações celulares, né? Lesões e alterações celulares. E você me apresenta um caso clínico falando de esôfago de Barré, né? Enfim, por que disso? Porque o que eu quero que vocês percebam, gente, é que a nossa disciplina é uma disciplina aplicada e equivale aí a várias situações nossas do dia a dia,
né? A partir do momento que nós tenhamos vários processos, alterações, né, no nosso organismo, alterações teciduais, nós podemos observar aqueles conceitos dos quais nós vimos o conceito teórico, né? E na hora que a gente vê um artigo como esse, na verdade, realmente um caso clínico, né? Embora esteja falando de um assunto que é o esôfago de Barré, uma alteração no trato digestório alto, ele nos remete a conceitos que nós estudamos, né? Então, inclusive, ele pontua aqui, ele fala para gente que nesse caso desse jovem, né, ele teve metaplasia. E aí eu perguntei, na verdade, essas são as mesmas perguntas que eu fiz para vocês a atividade parcial, né? O que é metaplasia? Então, quem aí que possa só colaborar falando para gente? O que é metaplasia? Boa noite. Pode. Ei, Ana, tá joia? Tudo bem? Boa noite. Tudo Boa bem, noite. Ana? Tudo bom, e você? Graças a Deus, tudo jóia. Pode, Ana, ó. Eu quero hoje a participação de todo mundo, viu? Então, pode começar, Ana. Ó, a metaplasia é uma alteração reversível na qual um tipo de célula adulta é substituída por outro tipo de célula adulta. Isso, exatamente, né? Exatamente, Ana. Nós vimos que a metaplasia é um tipo de alteração reversível, mas que nós temos a transformação de um tipo celular em outro, né? E nós vimos, existe um exemplo clássico, embora não único, né? Tanto é que, nesse caso, o nosso caso clínico nos remete a uma situação de metaplasia, mas só para todo mundo se recordar do que nós vimos na nossa aula. Existe aquele exemplo clássico do trato do epitélio que reveste nossa região traqueal, né? Que possa ser substituída. É um tecido de revestimento de células altas e ciliadas e possa ter substituição para o epitélio estratificado, pavimentoso e não queratinizado. Ou seja, eu tenho a substituição de um epitélio em outro, né? Como, por exemplo, existe muito frequentemente nos tecidos epiteliais, que são esses epitélios que revestem, né? Como, por exemplo, aqui no caso do nosso caso clínico, que a gente acabou de falar, é o epitélio de revestimento do esôfago, que ele foi substituído, né? O epitélio do esôfago é um epitélio em que não se observa células ciliadas, não se observa células caliciformes, não é clássico necessariamente dessa região. E ele foi substituído por um epitélio que é muito característico do epitélio intestinal, tá? Então, justamente isso que a gente percebe num relato de caso, numa situação específica, colocando para gente a ocorrência de uma alteração celular, né? De um tipo celular em outro. E como que você falou, certinho, né? Uma alteração que ocorre, substituição de um tipo celular por outro, tá? E a gente percebe o seguinte, até eu perguntei aqui no artigo qual foi a metaplasia que ocorreu, que é isso aqui eu acabei até mesmo respondendo, né? Foi a substituição justamente no esôfago, né? Houve uma alteração das células esofágicas, que deixaram de ser células não ciliadas, com ausência de caliciformes, e passaram a ter essa caracterização, né? Mas uma coisa importante, o que é, principalmente essa questão 3, a metaplasia é um tipo de adaptação celular, sim, ou seja, aquilo que nós vimos, diante de um processo de lesão, diante de um processo em que está alterado, né, promove uma alteração daquele ambiente, as células vão tentar se adaptar. E no caso específico desse caso clínico, o que foi o motivo que desencadeou essa metaplasia? O que motivou essa adaptação? Quem pode falar para a gente? Cadê meu povo?
Posso falar? Vai, Ana, você pode falar, mas depois eu vou sortear se o povo não falar, porque em sala de aula é uma luta para esse povo ficar caladinho. Mas pode falar, Ana, por favor. A princípio, eu só queria te perguntar uma coisa. Pode falar. Na segunda, eu coloquei, eu quero só confirmar se estaria correto. Depois, há uma transformação do epitélio escamoso, normal do esôfago, para o epitélio colunar, que é típico do estômago e intestino, chamada de metaplasia intestinal. Certinho. Tá Certinho, certo? porque na hora que Não, você só falou escamoso, é falou em outras porque palavras. ele é estratificado, pavimentoso e tornou-se um epitélio. Na hora que você fala em epitélio intestinal, é aquele epitélio de células altas, ciliadas e com presença de células caliciformes. É isso mesmo. Tá certinho, Ana? O termo colunar, sabe? Certinho. E me fala, e esse número 3 aí, no caso, o que motivou a adaptação? Na verdade, a adaptação devido à quantidade de tempo que ele teve o refluxo esofágico, foi desde a idade, né? Então, conforme o artigo, ocorre uma reação de defesa do organismo em resposta a essa agressão recorrente do refluxo, porque normalmente dizem que, né, o corpo é muito ácido, né? E aí esse ácido acaba voltando para o estômago, né? Exatamente, Ana. A partir do momento, e só para a gente recordar, né? E o que você bem falou aí, houve uma alteração, porque o que é refluxo? É o retorno daquele conteúdo, né? Que a princípio está ali no estômago e que ele retorna, né? Para a região do esôfago. E como você bem lembrou, Ana, é um material extremamente ácido, né? E em função disso, o que nós percebemos? Que agrediu, lesionou, promoveu essa alteração. Então, tá certinho, Ana, é isso mesmo. É essa característica do refluxo esofágico, que inclusive que se chama atenção, não sei se vocês repararam, que eles falaram que é uma situação que se for cuidado, se for tratado e o refluxo cessar, ótimo, prognóstico excelente, tende a regredir. Mas que se porventura esse motivo de agressão persistir, ele, inclusive, o esôfago de Barré, ele dá uma incidência muito maior aos indivíduos a poderem apresentar, por exemplo, alterações malignas no futuro. Então, isso que também eu quero contextualizar, não só em relação ao caso clínico, este aqui, mas de uma maneira geral, a gente lembrar que quando a gente tem uma persistência do motivo, né, que promove a lesão, isso é muito severo, né? Porque as nossas células, elas têm um limite fisiológico para se adaptar. E, eventualmente, essa agressão possa ser tão forte, tão intensa, que possa, eventualmente, promover outros tipos de danos, inclusive, de alterações mais sérias, no contexto, inclusive, de um prognóstico mais severo, né? Então, certinho, Ana, isso mesmo. 4. Ok. Obrigada, viu, Ana? Há outros tipos possíveis de adaptação celular. Cite-os e caracterize-os, né? Aqui, inclusive, por quê? Porque eu queria que vocês recordassem e que vocês pudessem, na hora que eu peço para vocês fazerem desenhos, né? É para vocês enxergarem aquela teoria que vocês vão me falar ali, né? E a partir do desenho, muitas das vezes isso ajuda. Não vamos aqui fazer desenhos, mas eu até mantive a pergunta só para vocês recordarem. Mas eu quero, agora, Ana, a gente vai dar um tempinho, que eu quero o pessoal aqui, quero ouvir a voz do pessoal que tá caladinho, esse meu povo, que deve estar doido para poder falar um pouquinho também. Me falem, me dê alterações celulares que nós vimos e me caracterize, me cite e me caracterize aquela alteração celular. Quem é que pode falar? Por favor. Eu tô com saudade da voz de vocês. Quem? Eu. Deixa eu ver, meu Deus. Pedro.
É o Pedro. Oi, Pedro, por favor, pode falar. Tudo jóia, Pedro? Tudo. Ah, então tá. Por gentileza, Pedro, pode falar para mim. Quais são os tipos possíveis de adaptação celular? Hipertrofia, que seria o Aham, aumento do volume da célula. exatamente. Atrofia, que seria o inverso da hipertrofia, que é a diminuição do volume. Exatamente. E a hiperplasia, que é a alteração na taxa de divisão da célula. Consequentemente, aumentando a quantidade celular. Exatamente. Certinho, Pedro. Só chamando a atenção aí do que você falou, Pedro. Obrigada, viu? Olhem só, gente. Atrofia, hipertrofia, hiperplasia, né? Que são possíveis adaptações celulares. Como o Pedro falou, tanto a atrofia como a hipertrofia tratam no que se refere ao volume da célula. A atrofia é a diminuição e a hipertrofia é o aumento, né? Do volume celular. Mas só lembrar que isso é causado com uma resposta principalmente diante da oferta de nutrientes e da demanda de atividade, né? Se eu tenho uma diminuição da oferta de nutrientes, se eu tenho uma diminuição ali também da demanda de atividade aquelas células, elas tendem a sofrer atrofia. E se for o inverso? Se eu aumento a demanda, se na verdade a gente promove maior atividade a essas células, elas tendem a sofrer hipertrofia, né? E no caso específico da hiperplasia, que é esse aumento do volume, da quantidade celular, como o Pedro falou, né? Aumentam-se as divisões celulares e, consequentemente, eu vou ter uma maior quantidade de célula, né? Só para a gente recordar que a hiperplasia tem tanto a hiperplasia normal, aguardada, imaginada, faz parte dentro de um contexto, quanto uma hiperplasia patológica, né? Só para contextualizar para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, a hiperplasia das células mamárias, né? Da glândula mamária, quando a mulher está no processo de amamentação, então eu tenho um aumento, né? Sempre até lembrando a todos vocês que é muito regido do contexto hormonal, tá? Eu tenho também hiperplasia patológica, se a gente recordar lá até no caso clássico dos senhores, né? Que tendem às vezes a ter uma incidência de hiperplasia prostática muito alta. Então, só para a gente também lembrar desse conjunto, contextualizar em relação a isso, né? Porque são situações que podem ocorrer, tá? Isso mesmo. Qual o principal motivo que tende a fazer as células a se adaptarem? O que vocês acham? Qual que é o principal motivo? Quando ela é exposta a um estímulo fisiológico ou patológico. O estímulo, né? E principalmente quando tem essas alterações, a gente ainda pode acrescentar que, principalmente nessa característica patológica, qual que normalmente é o que mais possa afetar as nossas células? O que vocês se recordam? A oferta principalmente de quê? Que às vezes possa ter uma diminuição e possa interferir tanto ao funcionamento celular. Pode falar. Oxigênio. Hein? Oxigênio. Isso, oxigênio. Falaram no acanhamento, mas falaram certinho. Isso mesmo, eu só vi piscando aqui para mim, só deu para me acompanhar o nome da Fabrícia, né? É porque quando aqui a lista é muito grande, porque quando vocês falam, aqui para mim fica em negrito, então dá para mim ver quem que tá falando também. Mas quando é muito grande, às vezes não dá para, no visor não aparece o nome de todo mundo. Então falaram aí,
Consegui ouvir, falaram certinho. Dentro dessas alterações, né, quando principalmente o suprimento de oxigênio é o grande determinador, né? Quando a gente tem uma diminuição da oferta de oxigênio, que nós vimos o conceito de hipóxia, né? Hipo vem de menos, ou seja, uma diminuição, uma redução do fornecimento de oxigênio, ou até mesmo quando a gente observa uma situação de anóxia, onde há uma completa parada de oferta de oxigênio para aquele ambiente. Então, isso realmente faz com que as nossas células, é o principal motivo que tende a fazer as nossas células se adaptarem, ou seja, essa alteração é suficiente para fazer com que as nossas células precisem de sofrer algum tipo de adaptação. Ou, né? E só não está aqui na pergunta, caso, né, elas excedam um limite de adaptação, elas vão passar por um processo de morte celular, tá? Bem, e aqui, deixa eu ver, eu acho que, se não me engano, isso. Em relação a esse caso clínico, a gente fecha. Quero saber de vocês se alguém ainda tem algum comentário, alguma pergunta a se fazer sobre esse caso clínico. Podem ficar à vontade. O que eu quero muito, gente, é que vocês possam expressar, né, algum grau de dificuldade, relembrar, para a gente poder ter esse acompanhamento enfim, para vocês também perceberem o tanto que vocês estão aprendendo. Alguém quer falar algum comentário a respeito desse caso clínico? Não? Então tá, então nós vamos para o próximo, tá bom? Mas fiquem à vontade aqui para participar. Enfim. Então, o próximo aí é um caso clínico diferenciado, né? Esse, como eu falei com vocês, ele acaba tendo sido para vocês um review, né? Mas é que como eu dei e não tive a oportunidade de discutir com vocês, eu acho isso importante. Então, vamos para o segundo caso clínico. Bem, esse daqui vocês vão ver que é uma situação pontual, que também trata, é uma situação de criança, vou apresentar a vocês, e vamos depois para vocês, eu vou dar até um tempinho, eu gostaria realmente que vocês participassem, tá bom? Tem muita gente caladinha aí que eu quero que participe, por gentileza. Então, deixa eu ler aqui para vocês o caso clínico, para vocês perceberem o que a gente vai tratar. Bem, os autores reportam o caso clínico de um recém-nascido, do sexo feminino, raça negra, 28 dias de vida, referenciada à consulta de dermatologia pediátrica por placas eritematosas bilaterais. Vocês vão ver, tem até a imagem desse bebê. São manchas avermelhadas que são observadas no bracinho dele, tá? De aparecimento súbito, 78 horas após o seu nascimento. O exame dermatológico mostrou placas eritematosas sobre as quais se palpam nódulos de consistência elástica, de bordos bem delimitados, indolores à palpação, localizadas na superfície póstero-externa do antebraço. Não se observaram outras alterações no exame objetivo nem sintomatologia associada, nomeadamente febre, anorexia, vômitos ou irritabilidade. O parto ocorreu por cesárea às 38 semanas e 6 dias de gestação, com índices de Apgar de 9, né, avalia 9 em 10, a 1 minuto e 10 segundos. O peso ao nascimento era de 3 kg, 650 gramas e a medida de 50 centímetros. Ou seja, só para a gente ter uma noção, ele nasceu a termo, ele teve uma nota de Apgar super satisfatória, né? Quase o total. Um peso também adequado, né? E tamanho, enfim,
essas características aqui nos remete a criança em questões saudáveis, tá bom? Durante a gestação, não se registraram intercorrências, nomeadamente nem pré-eclâmpsia, nem hipertensão e nem diabetes gestacional. Depois eu vou até explicar para vocês por que foi falado isso. Foi efetuada a biópsia cutânea puncional de uma das lesões do braço direito, durante a qual se verificou liquefação do tecido adiposo. O exame histopatológico mostrou uma epiderme e derme sem alterações relevantes. Na hipoderme observa-se necrose dos adipócitos, com formação de cristais intracelulares e infiltrado grânulo matoso, com células gigantes multinucleadas e de corpo estranho. As avaliações laboratoriais realizadas não mostraram nenhuma alteração, nomeadamente nos níveis plasmáticos de cálcio. Não foi efetuado qualquer tratamento, uma vez que se trata de uma patologia cutânea autolimitada, sem envolvimento sistêmico. O segmento teve a duração de 8 meses, com a realização de exames analíticos, cujos valores encontraram-se sempre dentro dos parâmetros normais. As lesões cutâneas tiveram redução gradual, com desaparecimento aos 6 meses. Olhem aqui para vocês perceberem. Deixa eu pegar aqui o meu point, que hoje ainda nem usei ele. Olhem só, na hora que eu falei com vocês, né, aquelas placas eritematosas, são essas que vocês observam aqui, olhem, tá? Na criança, aqui inclusive que eles falam que por apalpação, né, dá para ter a percepção de nódulos. E aí o que eu chamo a atenção de vocês, né? Percebam vocês, eu até destaquei anteriormente que as características dessa criança, características saudáveis, né? Nasceu, foi um parto de cesárea, essa informação é interessante porque eu vou pontuar para vocês. E aí não tinha tido nenhuma intercorrência durante o período gestacional, né? Na hora que fala que a mãe não tinha tido diabetes gestacional, não tinha tido eclâmpsia, enfim, nenhuma outra alteração. Bem, aqui mostrando para vocês essas placas eritematosas e o que é importante, o que nos remete, o que na verdade justifica a gente observar aqui. Se vocês recordarem, o que ele falou aqui anteriormente? Olha, percebam uma coisinha aqui importante para gente. Necrose, tá? Foi observada necrose nos adipócitos. Por quê? Na verdade, na hora que a gente recorda a nossa camada de pele, a gente tem epiderme, tem derme, e depois tem a região da hipoderme. Na hipoderme, nós temos as células adiposas, né? E foi observada aqui, nessa alteração, a necrose das células adiposas, tá? E isso para a gente aqui é importante, na verdade, porque é observado, né? Que é inclusive para vocês. Tem um registro aqui da imagem que está no caso clínico, onde todas essas células aqui são células adiposas e que são observadas interiormente a elas formações de cristais, tá? Uma célula alterada, uma célula em processo de morte, tá? E com alterações internas. E isso acaba sugerindo, né, as alterações que nós vimos ali no braço dessa criança. Bem, o fato é que eu trabalho aqui com vocês a característica e o termo da morte celular, aqui no caso em específico por necrose, tá? E aí que eu apresento para vocês, eu não fiz, eu vou fazer a pergunta. Não coloquei aqui as perguntas para vocês. Deixa eu perguntá-los uma coisa. O que é necrose? Que na hora que eu falo de necrose, na hora que a gente cita essa característica, né, no caso clínico, apresentando essa necrose, me fala, o que seja necrose? Qual que é o conceito de necrose? Reversível. Isso, deixa eu ver aqui. Gabriel falou, foi Gabriel, não falou? Foi?
Gabriel? Edivandro. Oi, Gabriel. E Edivandro também. Vocês falaram morte tecidual, né? É isso mesmo, tá? Nós observamos na necrose que as células acabam tendo processo de morte. Mas me diga uma coisa, essa morte tecidual, ela é aguardada, ela é esperada, ou ela ocorre em virtude de alguma alteração? O que vocês recordam para mim? Na hora que eu falo necrose, vocês também lembram do outro tipo de morte celular? Sim, da apoptose. Apoptose. Isso mesmo, né? Na hora que a gente fala necrose, a gente se recorda muito que eu tenho morte celular, quer seja por necrose, quer seja por apoptose, né? Aqui no caso específico, o autor nos coloca que é uma característica de necrose. E a necrose, então, ela especificamente, ela foi programada ou não? Ela ocorre por quê? Não, isso mesmo, Gabriel. Não. Ela não é programada. Ela ocorre em função de quê? O que possa levar um tecido a ter necrose, sofrer necrose? A ausência de oxigenação? A ausência de oxigênio, sim. E essa ausência de oxigênio significa o quê? Ela, na verdade, houve falta de oxigênio muito em função de uma injúria tecidual, né? Alguma coisa que, porventura, tenha afetado aquele tecido, tá? Inclusive, eu sei que aí, no caso, eu vou até dar como característica para vocês, porque eu sei que isso não é abordado por nós especificamente, né? Mas nesse caso clínico, quando eles analisaram esse bebê, nessas alterações, porque houve um acompanhamento, aí você fala assim, nossa, mas por que fazer esse acompanhamento? Agora vocês imaginem um bebê que a partir de 72 horas após, né, que ele fala, do nascimento, começa a ter, por a palpação, começa a verificar nódulos. É lógico que tem que ser avaliado, né? Poderia, às vezes, estar associado a alterações, inclusive, mais intensas e até com prognósticos mais severos para esse bebê. Então, é lógico que tem que ser analisado. Mas o conjunto da obra que eles verificaram, né, que se tratavam de células que tinham sofrido essa lesão, que estavam realmente morrendo, era uma morte não programada, por isso é necrose, mas eles acreditam que isso possa ocorrer, por exemplo, por uma questão de cesárea, tá? Foi o único fator que, eventualmente, em termos de, possa levar a uma predisposição de uma resposta do indivíduo, tá? Ou poderia, e é por isso que eu chamei a atenção de você na hora que eu li, por exemplo, alteração durante qualquer intercorrência durante a gestação, como eclâmpsia, como diabetes gestacional, alguma alteração à saúde da mãe, né? Poderia, às vezes, ser promovida alterações que justificassem nessa criança. Mas aqui, eles acreditam que essa morte celular não programada, que essa alteração tenha ocorrido por alguma, até mesmo na hora que você falou, Gabriel, deficiência de oxigênio, às vezes na hora do parto, por algum motivo, eventualmente isso possa acontecer, tá? Inclusive, por exemplo, partos muito prolongados, algum tipo de hipóxia, né? Ou seja, diminuição da oferta de oxigênio ali para o bebê na hora do nascimento, alguma até interferência, baixa temperatura, hipotermia, ou seja, qualquer tipo de alteração ali também na hora do parto possa promover algumas alterações teciduais que possam ser perceptíveis posteriormente, tá bom? Mas é lógico que isso é só através de acompanhamento mesmo. Não tem, né? Não tem a mínima condição de se saber simplesmente por observar. Imagina, deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem. Só por observar externamente, não tenho como fazer nenhuma interferência disso. Eu preciso de realizar um exame. Ele até falou aqui, né?
houve uma análise tecidual. Diga, quem é que está me chamando? Eu vi ao longe. Oi, Sandra. Diga, Sandra. Lá no início do caso clínico, falou em anóxia. Você volta lá para você ver? Falou em anóxia. Volto aqui. E aí, assim, né? Um dos indicativos também, né? Sim, também, né? Deixa eu pegar até aqui, ó. Recém-nascido, erimatose, dermatológico, nó, palpação, superfícies. Mas aqui, ó, não se observaram outras alterações, nem sintomatologia associada. Ou seja, não foi observado durante, né, a ocorrência do parto em si, eles não tiveram nenhuma associação, a princípio, inclusive de alterações, entendeu? Então, a princípio, anorexia também. Então, não se observaram nenhuma alteração. Na verdade, para eles, porque inclusive depois eles também fazem um comentário, a princípio estava tudo dentro de um parâmetro considerado normal, né? Inclusive, esse caso, essa alteração, ela ocorreu, mas não por uma situação talvez muito bem explicada, muito bem contundente, não. Poderia, às vezes, até falar, né, de uma dificuldade na hora do parto, mas não teve nenhuma correlação, não, tá? Mas eu só chamando a atenção de vocês, como que, às vezes, situações até relativamente poucas, né, pequenas, talvez não tão perceptíveis assim, mas que possa levar uma diminuição da oferta de oxigênio, como o Gabriel citou, e, consequentemente, essa alteração ali no caso de morte desses tecidos, tá? Professora. Oi, diga, Lucas. Oi, tudo bom? Esse poderia ser um caso de eritroblastose fetal? Se fosse uma situação dessa, Lucas, com certeza tinha sido relatado no prontuário. Não tem como ter passado isso despercebido e não ser pontuado, tá? Só para chamar atenção, não poderia. Por isso que a gente fala, porque aqui no caso é um caso clínico publicado, né? Então, todas as alterações possíveis, eles fizeram a busca e não encontraram nenhuma alteração nesse sentido, tá? Então, no caso específico, não teve nenhuma alteração, não, tá? Agora, lógico, em situações específicas em que possa ter a alteração, a gente pode sim ter a observação de alterações teciduais e serem contundentes de, inclusive, alguma situação de morte, necrose, né? Mas, nesse caso, não. Tá? Porque aí a gente seria a eritroblastose fetal, aqui a gente iria pontuar de uma maneira muito superficial e não foi relatada no caso clínico, tá? Bem, de nada, Lucas. Diga, quem? Pode falar? Sandra. Diga, Sandra. Eu acho que o caso clínico, ele falta dados contundentes para a gente falar mais alguma coisa relacionada com isso. Sabe por quê? Porque se de repente tem diabetes, de repente tem patologias na família, né? E, assim, que pela apresentação do bebê parece que ele é mais gordinho, né? Não se falou em peso dele, entendeu? E quando acontece uma alta de adipócitos, existe uma maior glicação, entendeu? A glicação é a deposição. Sim, a glicação é a deposição de glicose nas paredes, né? No endotélio, fazendo com que haja migração de células de defesa e endurecimento, né? E aí pode provocar necrose, não é isso?
Isso, Sandra. Mas deixa eu te falar, isso que você comentou, e até mesmo a própria, na hora que o Lucas colocou uma possibilidade, o que eu chamo a atenção de vocês? Casos clínicos, na hora que a gente observa assim, primeiro, prestar atenção no que foi relatado, né? E tem ali uma gama de informações que às vezes são ditas e que não necessariamente remetem de uma maneira direta com o que vai ser encontrado como diagnóstico e outra que você está falando. Nem sempre também vem me falando tudo, às vezes, o que eu gostaria de fazer de pergunta. No seu caso, né? Nossa, e aí poderia falar, de repente, dos familiares, essa característica de diabetes, se ela existente em algum familiar, enfim, obesidade, tudo isso. Mas eles, nos casos clínicos, muitas das vezes eles se limitam a algumas informações. No caso específico, no que ele se fala diabetes, eles simplesmente falaram que não conseguiam fazer nenhuma associação, né? Que não tinha tido diabetes gestacional e não falaram mais outros dados. Então, eu concordo com você. Dá vontade, na verdade, da gente poder fazer as perguntas as quais a gente acha que eventualmente poderia nos ajudar a elucidar melhor essa situação. Por que eu chamo a atenção aqui para a gente? E por que eu estou apresentando o caso clínico para vocês? Primeiro, que é uma maneira muito usual de se trabalhar o tipo de matéria com o qual nós estamos trabalhando e que mesmo que nos falte, né, ou a gente tenha essa vontade de maiores informações e o caso clínico acaba sendo limitado, é para que vocês possam perceber que em situações diferenciadas a gente consegue encontrar a nossa matéria ali. Então, aqui para mim, o que é a principal a observação? Primeiro, que vocês vejam uma situação clínica, né, no caso clínico, remetem aí palavras, situações que nós abordamos no nosso contexto e que a gente possa discutir. Igual, aqui não fala de apoptose, mas aí que a gente possa recordar da situação de morte celular programada, que é o contraponto à necrose, né? Que nessa criança, durante o seu desenvolvimento, porque ocorre no nosso desenvolvimento fetal, ali a morte de células, né? Que estão ali entre as membranas interdigitais, que é característico, que é esperado, que faz parte do nosso desenvolvimento. Então, eu utilizo isso mais também como pano de fundo para a gente conseguir enxergar e discutir a nossa matéria que a gente estudou, né? E também chamar a atenção de vocês, porque tanto vocês da físio, né, quanto aos meninos da biologia, porque nas disciplinas que tem essa característica clínica, é uma realidade, né? E que possa ser realidade de vocês também, e inclusive aí nos meninos também da biologia, por exemplo, de às vezes pleitear um estágio e ter que apresentar uma situação, um caso clínico, apresentar, discutir. Então, é muito, muito importante isso. E vocês da físio nem se fala. Vocês sabem que vocês trabalham muito com casos clínicos ali no dia a dia, na clínica escola, né? Logicamente, dentro do contexto da físio. Mas é fundamental esse nosso contato aqui. E a nossa disciplina permite isso, né? Aqui, deixa eu ver em termos de pergunta para vocês. Eu peço também, para vocês recordarem, os passos da ocorrência de uma necrose. Vocês se recordam? Uma célula, quando ela está em processo de morte celular por necrose, o que acontece com essa célula? Por exemplo, vou ajudar, só para vocês lembrarem. O volume dessa célula... Oi, perdão? Quem perguntou? Perdão, gente, eu não consegui ver quem perguntou. Professora. Diga. Ela aumenta de tamanho até romper a membrana. Isso mesmo, exatamente. Foi o Daniel, não foi?
Isso, foi. Isso, Daniel. Foi pela voz, tá joia, Daniel? Isso mesmo, Daniel. Olha só. Primeira coisa, foi o que você falou. A célula vai aumentar de tamanho, né? Ela altera tanto que você já está até lá na frente, que a membrana possa até se romper, né? Exatamente. Quanto ao núcleo, o núcleo da célula em necrose, ele também sofre alteração, tá? Se vocês lembrarem, o núcleo, a cromatina, que é o material que está dentro do núcleo celular, ele possa sofrer alteração, né? Inclusive, deixa eu pegar aqui, eu vou fazer, que eu não coloquei aqui não, mas eu acho que é pertinente para vocês lembrarem. Eu acho que isso é bom para gente nesse momento, tá bom? Só um minutinho que eu vou colocar aqui para vocês, porque eu acho que só para vocês descartar. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Bonitinho para vocês lembrarem. Olhem só, porque a célula, ela se altera em muito, né? O seu contorno, o seu formato, e é justamente isso daqui que eu quero que vocês recordem, olhem. Eu vou mostrar aqui, ó, só para vocês. Deixa eu ver. Não, espera que eu vou colocar para vocês bonitinho aqui, ó. Olhem só. Gente, eu acho assim que só para vocês recordarem mesmo. Olhem, a célula, ela tem um núcleo que acaba sofrendo alteração, né? Ela possa ficar toda dispersa em pequenas porções, material do núcleo, né? Que é a cromatina. Ela possa ficar totalmente condensada ou ela vai se fragmentar. E isso, né, que a gente falou também do tamanho, deixa eu lembrar aqui vocês, ó. Acho que é mais aqui na frente, eu coloco um esquema bonitinho para vocês. Olhem aqui. Deixa eu ver, aqui. Olhem só, há uma célula normal, uma célula que começa a entrar em processo de morte por necrose, onde eu tenho aqui, ó, ela aumenta o seu volume, a membrana ela possa se romper, inclusive com a liberação do material interno, né? Das enzimas estão presentes aqui internamente. Então, juntamente com a alteração do núcleo. Já na apoptose, deixa eu aproveitar aqui a imagem para vocês recordarem, já na apoptose, reparem aqui, ao invés da célula aumentar, ela diminui, e aqui em momento algum vai ter aquilo que o Daniel pontuou para necrose. Daniel lembrou que a membrana na necrose, ela se rompe. Na apoptose, não. A membrana mantém-se íntegra. Consequentemente, essa célula vai se desintegrar, né? Fragmentar-se aos poucos, e esse material, inclusive, vai ser fagocitado, tá? Então, é uma situação bastante particular, bastante específica e bem diferencial, que foi o que eu fiz aqui de proposta para vocês fazerem a diferenciação de necrose e apoptose, e depois para mim descrever os passos da ocorrência de células sofrendo necrose e sofrendo processo de apoptose, tá? Então, é só por isso que eu acho que vale a pena recordar em termos de imagem, para vocês recordarem o que a gente está mencionando, tá bom? E aí, eu também peço para vocês, eu vou até aproveitar aqui, não vou tirar não, peço para vocês caracterizarem para mim necrose de coagulação, liquefação e gangrena úmida. Deixa eu pôr aqui em termos de imagem, para vocês lembrarem, né? O que a gente viu? A necrose por coagulação isquêmica, né? Do qual a gente observa que ela, inclusive, é clássica das situações onde ocorre, por exemplo, falta de oxigenação no coração, é o exemplo clássico que ocorre. Aqui eu tenho morte celular, mas a gente percebe que existe a preservação do material celular,
Tanto é que ele tem uma textura extremamente mais firme. Por que a gente fala isso como conceito? Porque na de liquefação, o material fica o quê? Liquefeito, fica líquido, né? Existem tantas enzimas digestivas que, na verdade, o material vai ser liquefeito, ele é liberado. Ele é clássico, por exemplo, em situações de morte celular no cérebro. Tá? Fica o material liquefeito. E também em outras regiões, como aqui, né? Essa aqui é a relação região da mandíbula. Aqui, a caseosa, que é aquele material mais esbranquiçado, como eu falei com vocês, que a gente faz aquela semelhança a queijo friável, né? Muito clássico em situações de tuberculose. Não sei se vocês se recordam da gente ter mostrado isso. E a gangrena úmida, ou a necrose gangrenosa, ela, na verdade, é um tipo de necrose de coagulação. Mas qual que é a característica? Presença de infecção bacteriana. Então, aquela necrose por coagulação, mas com processo, a presença de bactérias, ela se torna um exemplo de necrose gangrenosa, tá? Que foi o que também pedi aqui para fazer a diferenciação. E pedir para vocês recordarem a alteração em relação ao núcleo, né? Que foi o que eu mostrei anteriormente, que eu até utilizei da imagem para recordar vocês, tá? Eu chamo a atenção de vocês, então, em função dessas características, para a gente poder recordar, né? Verificar conceitos teóricos aqui em relação, às vezes, uma apresentação de caso clínico. E aí, deixa eu só pegar aqui para vocês, gente, o meu arquivo anterior, porque eu acho que vale, é ruim, né, quando a gente fala e não coloca a imagem para o aluno, ficar imaginando é muito ruim, tá? Deixa eu pôr aqui, ó. Para vocês, bem... Por quê? Aqui, ó. Aqui, tô mudando mesmo, tá, gente? Por isso que vocês estão vendo diferente. Vou aqui compartilhar. Agora eu tô vendo material. Agora eu vou compartilhar com vocês. Aí. Tá aparecendo? Agora sim, né? Então, aqui em termos das perguntas a respeito desse caso clínico, é o que eu queria recordar com vocês, chamar a atenção para esse assunto, essa parte, né, da nossa matéria, e dar como exemplo o caso clínico. E agora eu faço a proposta, vou apresentar aqui com vocês. Deixa eu aproveitar a oportunidade. Antes de partir para as perguntas em si, eu quero aproveitar a oportunidade e vou falar de uma coisa que eu também não quero falar muito no final, não. Porque no final, vocês sempre tendem... Deixa eu ver aqui. Deixa aqui. Vocês sempre tendem às vezes, o meu quórum também fica pequeno. Deixa eu aproveitar a oportunidade. Deixa eu falar aqui com vocês sobre a nossa oficial 1, tá bom? Porque o meu quórum agora tá bom para me aproveitar e falar com vocês. É o seguinte, gente, vocês viram que nós temos o período do dia 22 ao 28 de abril, referente à aplicação das nossas atividades de oficial 1, né? E eles deixaram para a gente bastante à vontade para a gente verificar qual que é a melhor maneira de dar uma atividade para vocês, que seja avaliativa, mas que esteja, né, de acordo com o momento que a gente está vivenciando. Que esse momento em que cada um está na sua casa, e aí eu vou apresentar a vocês a maneira como eu acho que, né, vai ser mais confortável para todo mundo e tentando minimizar também as dificuldades. Nós sempre sabemos que tem alunos que nem sempre têm acesso, né, à internet naquele momento, às vezes tem dificuldade de entrar, enfim. E para minimizar isso, e que eles fizeram a proposta também, eu
vou trabalhar com vocês essa atividade através de um trabalho, tá? Que dia que vai ser? A data é entre o dia 22 e o dia 28. A terça-feira que vem é feriado do dia 21 de abril, né? Então, na verdade, a nossa data é o dia 27 de abril. 27 não, perdão, dia 28 de abril, que é uma terça-feira, que inclusive é a última data, né? A data limite para aplicação da atividade. Então, nós teremos no dia 28 de abril, o que eu vou combinar com vocês? Isso que eu vou falar, eu também vou postar no AVA. O que nós vamos combinar? No dia 28 de abril, eu vou tanto postar no AVA, no tópico da unidade 2, seção 4, na parte de pós-aula, e também vou encaminhar aos representantes de turma via WhatsApp o trabalho. O trabalho que eu vou apresentar para vocês vai ser um caso clínico e com perguntas pertinentes, tá? Tipo isso que a gente trabalhou aqui, tendo o caso clínico como pano de fundo e podendo fazer perguntas a respeito da nossa disciplina, tá? Bem, aí ele vai ser postado, então, logo pela manhã e enviado também pelo WhatsApp. Na terça-feira, então, dia 28, à noite, eu estarei aqui disponível para tirar dúvidas de vocês a respeito do trabalho. Ah, professora, eu fiquei na dúvida sobre esse detalhe, eu não entendi bem isso daqui. Enfim, não vou, logicamente, ficar respondendo para vocês o que eu perguntei, né, gente? Não é isso. Mas assim, Luciene, isso para mim não ficou bem claro. Tô na dúvida. Enfim, eu quero que vocês possam fazer da atividade, que vocês possam aprender, né? Aprender ainda mais. E aí, então, estarei disponível para vocês nesse dia 28, na terça-feira à noite, para que vocês possam tirar dúvidas a respeito desse trabalho, tá? E vocês vão ter até o dia 30, que são 2 dias após, para me entregar. E aí eu quero combinar com vocês, não deixem de me entregar no prazo, porque eu tenho prazo para corrigir e lançar nota. Então, eu não tenho como. A gente tem que aplicar nesse período. Então, eu vou aplicar para vocês nesse período, nessa data, e vou dar a vocês, tá? Esse período de até 2 dias depois para entrega. Deixando bem claro, gente, a atividade é individual e manuscrita, tá bom? Não vale copiar, não vale estar ali igualzinho da internet, não vale ficar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero que vocês escrevam, ela é manuscrita. Pode ser no próprio caderno de vocês, não tem problema, tá? A semelhança do que a gente já fez anteriormente. Pode ser no próprio caderno, desde que você coloque seu nome em todas as páginas e tire foto legível para mim. Tá? E me encaminho pelo mesmo e-mail que vocês já têm conhecimento, que é o luciene@pitagoras.com.br, tá? Vou colocar, eu fiz uma folhinha, até mesmo desse planejamento, para me poder sempre falar a mesma coisa, né? Ter a mesma língua e explicar a vocês esses detalhes. E eu coloco aqui também, pedindo a vocês que enviem um e-mail, né? Na hora da entrega da atividade, com o seu nome completo, com o nome da disciplina, com o seu curso e o período, e me indicando se é manhã ou noite, tá? Porque isso, gente, é importantíssimo. Por exemplo, Daniel, tem vários alunos que se chamam Daniel, né? Se eu pegar um outro nome, então na hora que você coloca ali, por favor, nome completo, para mim poder te identificar de uma maneira adequada e poder, de fato, e isso facilita, porque na hora que eu já vou abrir o seu e-mail, eu já vou pegar a minha lista aqui específica, tá? Vou pegar a lista da sua turma para me poder já ter a sua avaliação e ter ali na minha planilha o que você vai tirar de pontuação, tá? Então, eu queria muito pedir a vocês isso. E aí, eu queria saber de vocês.
da atividade, ok? Eu acho que assim eu tentei contemplar a vocês, dar a vocês oportunidade, principalmente de imaginar quem às vezes tem mais dificuldade de acesso, né? Enfim, o que vocês acham em termos dessa proposta de atividade? Ok? Tranquilo. Sim. Ok? Sim. Oi, Sandra, pode falar. Você não acha que você poderia soltar essa atividade antes um pouquinho, não? 28 para 30, de repente todos os professores vão resolver soltar a atividade 28 para 30, e para quem trabalha fica mais apertado, sabe? Sandra, eu posso até procurar saber se eu poderia, porque o prazo, eu não sei se eu tenho a obrigação de liberar no meu dia de aula, entendeu? Eu posso procurar saber, sim, porque para mim, até quanto mais tempo eu der para vocês, provavelmente mais cedo eu vou começar a receber, o que facilita muito a minha vida. Mas é porque eu não sei se eu tenho a obrigação de lançar essa atividade no dia que seria, por exemplo, a aula presencial, a aula nossa, entendeu? Se eu puder, eu estendo, tá bom? Porque se todo mundo resolver soltar dia 28 para entregar uma atividade no dia 30... Mas eles não vão soltar todo mundo dia 28, não, sabe por quê? Porque o prazo começa no dia 22. Provavelmente só vai ter eu no dia 28, tá? Mas assim, se puder... Não, se puder, pode deixar, eu vou procurar saber, porque se puder, vai ser bom para vocês e vai ser bom para mim também, tá? Mas se não puder, eu mantenho. Mas eu vou procurar saber isso amanhã. Se eu puder, a partir do momento que lançar o período, eu posso até deixar disponível, eu posso liberar para vocês, porque assim vocês vão fazendo, vão liberando, não tem problema nenhum. O fato é que eu estarei disponível para tirar dúvida para vocês no dia 28, tá bom? Diga, pode falar. Mas essa data do dia 30, você fala em estender a data do dia 30 ou a data do dia 28? Clarice, a do dia 30 eu não tenho como estender, não, porque eu tenho que corrigir e lançar nota, tá? Não, e a gente tem prazo. O que a Sandra está falando é da possibilidade de, ao invés de dar atividade no dia 28 de manhã, que eu pudesse dar antes, para vocês, porque aí, por mais tempo que vocês tivessem, vocês teriam mais tempo para poder fazer atividade, entendeu? É isso que ela está perguntando. Mas essa mesmo que seria uma boa. Como assim? Perdão, não entendi. Não, igual, vamos colocar que você colocasse no dia 21. Ou então... Não, 21 eu não posso. Porque tudo começa a partir do dia 22. É mesmo, no dia 22. Vamos colocar que você colocasse no dia 22. Talvez no dia 28 a gente já tivesse te entregado, porque vai ser quase uma semana. Mas aí não tem jeito, porque o meu encontro com vocês é no dia 28. Nos outros dias eu tenho aula contra os alunos. É mesmo, esqueci. Entendeu? Não é nem má vontade minha, poder dar um outro dia. É porque eu tenho aula com os outros alunos. Então, eu realmente não tenho como antecipar isso, tá bom? Entendi. Mas o importante também é que, de qualquer forma, vocês vão ter um tempo para tirar qualquer possível dúvida. Talvez vocês possam até não ter dúvida, mas se tiverem, é importante que a gente tire alguma dúvida e que vocês possam entregar até no máximo dia 30, tá bom? Entendi. Tá? Tá, obrigada. De nada, Clarice. Mais alguém, gente? Entenderam direitinho para depois vocês, não ficarem ansiosos, porque eu sei que na hora que fala da atividade assim, e eu acho que tem tudo para vocês fazerem uma boa atividade, tá? Vai ser envolvendo a matéria, vai ser envolvendo os conceitos, que a gente trabalhou, acréscimos ali que vocês podem fazer sempre pesquisa,
mas que eu acho que tem tudo para vocês fazerem uma boa atividade e ainda com essa possibilidade de tirar dúvida comigo, tá certo? Então, já que também não tem mais pergunta nenhuma a respeito, a gente vai dar continuidade, tá? E até exatamente por isso, gente, que hoje eu falei assim, a melhor maneira que eu acho de estar com os meninos hoje é tirar dúvida, é fazer uma revisão, né? Porque isso é uma revisão. Porque se eu chegar aqui e falar assim, ó, o que vocês têm de dúvida? No jeito que vocês estão caladinhos, um ou outro só ia perguntar alguma coisa. Não que vocês não possam fazer. No final, acho até que vai sobrar tempo, eu vou abrir para vocês perguntarem. Mas quer queira ou não, na hora que a gente pergunta, eu acho que estimula mais vocês a terem dúvida e a participar, tá bom? Por isso que eu pensei nesse formato de aula para hoje também. E até para imaginar, né? Eu sei que tem alunos que querem mais exercício, mais atividade para fixar matéria. A gente já conversou sobre isso, né? Enfim, e eu acho também pensei nisso em função da nossa conversa, inclusive, tá? Então, eu acho que esse é o objetivo. Então, deixa eu colocar aqui, porque eu dei um avanço, eu tinha colocado isso como último slide, mas eu acho que agora era um bom momento da gente falar sobre esse assunto, que a minha sala tá cheia, e para depois, né, não ficar aquela dúvida em relação ao que vai apresentar, como que é oficial, porque eu sei que sempre surgem esses tipos de dúvida, tá bom? Então, combino o seguinte com vocês. Me comprometo, então, a verificar se eu poderia dar essa atividade, né, para vocês anteriormente, mesmo que o nosso encontro fosse no dia 28, mas aí era bom se vocês pudessem fazer. Com certeza vocês iam ter as dúvidas pontuais, e aí depois é só finalizar e me encaminhar até no máximo dia 30, tá bom? Então fica aí o meu comprometimento de verificar essa possibilidade, tá certo? E dou retorno, e se possível for, eu encaminho para vocês antes, tá? Bem, então vamos dar continuidade para a gente fazer essa revisão, né? Rever esse nosso conteúdo, como eu falei com vocês. E aí, eu vou colocar aqui umas perguntas para vocês. Eu gostaria, inclusive, a gente pudesse combinar o seguinte. Eu vou fazer a pergunta, são questões fechadas, e gostaria que de início ninguém respondesse, tá? Por quê? Deixa o colega pensar. Eu também preciso, que eu quero que todos vocês possam recordar, mesmo que você nem fale comigo aqui a resposta, mas que você aí no seu canto possa verificar. Eu entendi, eu tô entendendo, ou eu erraria, tá? Para poder fazer valer. Na hora que puder falar a resposta, eu falo com vocês. Tá combinado? Então, vejamos. Pergunta 1. E eu pus perguntas como se eu tivesse mesmo, assim, se eu tivesse que dar uma atividade para vocês agora, com tudo escrito, tá bom? Não tirei nada, não. Deixei só para vocês pensarem, assim como a gente tem questões maiores, às vezes até em concurso também. Apesar dos fatores responsáveis pela provável ocorrência do aumento do número de fibras musculares ainda permanecem obscuros, sobrecargas crônicas impostas ao músculo esquelético de várias espécies animais parecem estimular o surgimento de novas fibras através de 2 mecanismos: a partir das células satélites e por meio da cisão longitudinal da fibra muscular. Isso, na verdade, foi retirada de um artigo falando sobre o papel da hiperplasia, tá? No aumento do músculo esquelético. Bem, a alteração no tecido muscular esquelético, em que ocorre a diminuição do tamanho celular pela diminuição da carga de trabalho do músculo, se enquadra em um dos tipos de adaptação celular. Assinale a alternativa que está correta na definição desse tipo de adaptação celular. Pensem aí direitinho, se preciso for, releia.
Pensem direitinho que eu vou dar um minutinho, eu vou querer saber a resposta. Um minutinho não, mas eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pode falar? Pode. Acho que é a D. É hipotrofia. Exatamente. Ocorre a diminuição do tamanho celular. Exatamente. Então, olhem só. Vamos só aqui, marca texto. Aqui, ó. A diminuição do tamanho celular pela diminuição da carga de trabalho. Exatamente. Aí, falaram o quê? D de dado, não foi? Foi. Yes. Hipotrofia. Foi, D de dado, Luciene. Muito bem. Parabéns. Acertaram. Vamos para uma próxima. Pergunta 2. As células têm a capacidade de se adaptarem funcional e morfologicamente a estresses fisiológicos ou a estímulos nocivos e a todo tipo de agressão. Neste contexto, as células podem se adaptar, exercendo a hipertrofia, que na patologia é definida, que na patologia é definida como, ou seja, aqui, ó, hipertrofia. Pensem, não respondem agora não, deixa todo mundo pensar. Vejamos. Isso. Aumento do volume celular. Aumento do volume celular. Exatamente, né? Só para chamar a atenção aqui, nós tínhamos perguntado o que é hipertrofia, tá? Então, uma coisa também muito importante, que reparem, vem todo um contexto, vem toda uma pergunta, né, maior, tem o que a gente fala do descritor, né? E depois vem uma pergunta, então a gente tem que verificar aquilo especificamente que eu tenho que responder. Então, aqui no caso, que é justamente esse aumento do volume celular. Mais uma, pergunta 3. A anemia por deficiência de ferro resulta de longo período de balanço negativo entre a quantidade de ferro biologicamente disponível e a necessidade orgânica desse oligoelemento. E Regina Esteves, isso foi retirado do artigo de prevalência de anemia ferropriva no Brasil. Levando-se em consideração a anemia ferropriva, são sinais e sintomas dessa manifestação, exceto, vejamos, não respondem agora, por favor. Pensem e deixem o seu colega responder. A princípio, vamos deixar os microfones desligados e liguem só na hora de responder.
Só para recordá-los, a pergunta foi: levando-se em consideração a anemia ferropriva, são sinais e sintomas dessa manifestação, exceto alguém pode responder? Letra D, edema, rubor e dor. Justamente. Isso, exatamente, isso mesmo. Agora, deixa eu só aproveitar aqui, ó, e chamar a atenção de vocês. Reparem que nós falamos sobre anemia, né? Anemia ferropriva. Mas aqui, o que é importante a gente recordar? Limitação da capacidade de exercício? Sim, a anemia, qualquer que seja a anemia, ela me dá fadiga, né? Fadiga, aquele cansaço, aquela fraqueza. Consequentemente, eu acabo tendo a minha capacidade de atividade limitada, né? Taquicardia, palpitação, dispneia, sudorese, são características clássicas possíveis também de serem observadas, né? Fraqueza, cansaço, palidez, até inerente ao que eu até comentei na questão A, né? Disfagia, perversão do apetite, né? Muito clássico o indivíduo com anemia, às vezes ter dificuldade, ter essa aversão, né? Inclusive ao apetite, enfim, são todos sinais e sintomas característicos. Na hora que vocês marcaram para mim edema, rubor e dor, na verdade, nós temos aqui 3 dos 5 pilares do que a gente denomina de sinais cardinais da inflamação, né? Que é edema, rubor, dor, a gente tem também a febre e a perda de função, tá? Então, foi citado aqui, dentro desse universo de alterações possíveis, mas foi citado algo aqui que é característico da inflamação e não nenhum sinal, nenhum sintoma de anemia, tá? Então, só para a gente esclarecer e perceber isso aqui, tá? Muito bem. Próxima pergunta. Pergunta 4. Olhem só. A hematopoese inicia-se com uma célula-tronco pluripotente que tanto pode auto-renovar-se, como também dar origem às distintas linhagens celulares. Essas células são capazes de repovoar uma medula cujas células-tronco tenham sido eliminadas por irradiação ou quimioterapia. Bem, isso aqui foi retirado do livro de Fundamentos em Hematologia. Observe as 3 afirmativas sobre o tecido hematopoético e o sangue. Bem, olhem só. O tecido hematopoético possui como função a produção de células do sangue. Os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea e, posteriormente, passam para a corrente sanguínea. Os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B de bola. Leiam. Eu acho que eu não eu pergunto. É porque vocês precisam de avaliar. Vê se essas 3 afirmativas, 1, 2 e 3, elas estão corretas ou tem alguma falsa? Pensem. Tecido hematopoético possui como função a produção de células do sangue. Os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea e posteriormente passam para a corrente sanguínea. Os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B de bola. Bem, diante disso, vocês marcariam
que as 3 afirmativas são verdadeiras ou qual outra alternativa? Para a gente falar VOF é mais fácil aqui, né? Nesse tipo de análise. A 2 eu sei que é verdadeira, a 3 eu acho que é falsa. A primeira que eu tô em dúvida. A 1 é verdadeira. Quem que é? Aqui eu já vi. Quem mais pontuou aqui? Quem? Eu acho que é a letra A. Todas estão certas. Lucas, não é? Pela voz? É Lucas? Isso, Lucas. Vamos, olha só. A hematopoiese ela seria só uma renovação das células, certo? O processo hematopoético é formação de novas células. Ela renova, mas ela faz a produção de células do sangue. É a renovação das células do sangue. Mas em que sentido? Formação de novas células. Por quê? Então, vamos até para pegar. O Lucas acertou, tá, Lucas? Todas as 3 estão verdadeiras. Mas vou pegar o comentário que vocês fizeram para elucidar para vocês. Olha, o processo hematopoético é a formação de células do sangue. Então, na hora que a gente fala renovação, por quê? Porque as células do sangue, eles têm um período de vida curto, né? Aquilo que a gente viu, por exemplo, as hemácias têm em média de 120 dias de vida. Linfócitos possam até vir a ter até 1, 2 anos, mas é relativamente pouco. Se a gente for imaginar uma vida inteira que a gente necessita da produção dessas células. Então, o processo hematopoético, de fato, ele tem a função de produzir as células do sangue. Os glóbulos vermelhos, ou as hemácias, né? Elas são produzidas pela medula óssea, tá? E posteriormente, inclusive, na hora que a gente fala medula óssea vermelha, o nome é sugestivo pela grande quantidade de hemácias. E posteriormente, essas células, elas seguem a corrente sanguínea. E aí eu lembro, comentar aí, né? Acho que foi o Mike que estava na dúvida se 3 estava certa ou não. Olhem só, os linfócitos B são os produtores de anticorpos. Foi o que a gente citou semana passada, inclusive, tá? Eles são os grandes produtores de anticorpos. Então, as 3 afirmativas, elas estão corretas, tá? Então, aqui no caso específico, nós teríamos que assinalar, né? Qual a alternativa correta? É a letra A, onde as afirmativas 1, 2 e 3, elas realmente são verdadeiras, tá certo? Quinta pergunta. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para essa quinta pergunta e depois eu dou intervalo para vocês, tá bom? Mas aí a gente consegue fechar aqui nessa próxima quinta pergunta. Olhem só. O sangue consiste em células e um componente extracelular cujo volume supera o das células. O volume total de sangue em adultos normais é de cerca de 6 litros, o que corresponde a cerca de 7 a 8% do peso corporal total. Em relação aos elementos figurados do sangue, associa a coluna 2 de acordo com a coluna 1, ou seja, a gente vai fazer uma associação aqui de colunas, tá bom? Olhem só, eu acho até isso, nem peguei não. Vejamos. Eu sugiro o seguinte, leiam, a gente vai ler aqui para vocês verificarem em qual célula que na verdade se refere, tá bom? Eu vou até ver aqui, fazer o seguinte, ó, caneta, tá bom? Constituem de 2, e eu vou fazer canão preta, que senão não vai chamar atenção aqui. Constituem de 2 a 4% dos leucócitos e atuam defendendo o corpo, agindo nos processos de alergias. Isso daqui ajuda muito a vocês a recordarem. Eu vou ler todas, aí depois a gente vai fazer a associação, tá bom? Assim vocês já vão lembrando. Quais são os leucócitos com núcleo volumoso, formato irregular, encontrado em menor frequência no sangue? Quais são os leucócitos encontrados com maior frequência no sangue, que corresponde a cerca de 60% a 70% do total,
São os mais ativos na fagocitose e seus grãos são ricos em enzimas digestivas. Eu acho esse daqui, se duvidar, é o mais fácil de vocês lembrarem, né? Quando a gente pontua para vocês, principalmente, que eles são observados em maior frequência. E quais são aqueles que correspondem de cerca de 20 a 30% dos leucócitos, sendo as principais células responsáveis pelo sistema imunitário? Vejamos. Qual que é? Agora quem souber pode me falar. Que aí eu vou fazer vou fazer ligação aqui. Quem é que constitui de 2 a 4% dos leucócitos e atuam defendendo o corpo, agindo principalmente nos processos alérgicos? Quem que é? Eosinófilos. Exatamente. Eosinófilos. Tá? Certinho. Quais que são aquelas células do volume grande, irregular, tá? Encontrados em menor frequência. Deixa eu até dar uma sugestão aqui para vocês. Vou dar uma dica. Além deles possuírem o núcleo volumoso, e eles são observados em uma proporção muito pequena, são aquelas células que o núcleo fica em segundo plano. Lembram que eu falei? Tem tanto grânulo na frente que o núcleo fica em segundo plano? Exatamente. Isso mesmo. São os basófilos. Certinho. Isso mesmo. Esse daqui também eu acho que é super fácil. Dá fácil para vocês lembrarem. Leucócitos encontrados com maior frequência no sangue. São mais ativos na fagocitose e os grãos ricos em enzimas digestivas. E só também para ajudá-los, se vocês recordarem, é aquele que eu falei com vocês, olha, é muito clássico na hora que a gente olhar uma imagem de lâmina, normalmente a gente, de leucócito, encontra ele. Você pergunta, é ele. Às vezes o aluno até acha, nossa, mas ele que sempre aparece, mas é porque ele é observado em muita quantidade. Ele apresenta um núcleo irregular, tendo de 2 a 5 lóbulos. Agora eu já até falei demais. Quem que são esses? Neutrófilos. Exatamente. Isso mesmo, gente. Os neutrófilos, tá? E agora, né? É o que sobrou, são os linfócitos. Eles correspondem cerca de 20 a 30% dos leucócitos. São as principais células responsáveis pelo sistema imunitário, justamente aqui, ó, lembrando vocês da pergunta anterior. Olhem só, deixa eu voltar aqui. Lembram quando a gente falou que os anticorpos, eles são produzidos pelos linfócitos B? Então, por isso que eles são tão importantes. Porque os nossos anticorpos são produzidos pelos linfócitos B, né? E além dos linfócitos T também, que vão fazer parte de um processo de defesa celular. Então, eles são muito importantes nesse sistema imune. Na hora que eu imagino, né, um sistema de defesa mais elaborado, os linfócitos estão ali participativos, tá bom? Então, foi isso mesmo, vocês fizeram a associação direitinho. Como eu falei com vocês, vamos agora para o intervalo, que aí depois eu tenho outras perguntas aqui para a gente poder dar continuidade, tá combinado? Beijão para vocês. Vão tomar um café, vão ao banheiro e voltem então já para a gente poder, às 21 horas, retomar com outras perguntas.